Fala pessoal, vou gravar esse vídeo aqui para mostrar como a gente usa Fibonacci e movimentação de preço para definir estrutura, subestrutura, definir ponto de entrada, como se proteger, e vou tentar simplificar ao máximo, para tornar uma análise mais fácil, utilizar pouquíssimos indicadores. Coloquei aqui embaixo somente o estocástico, eu gosto do estocástico duplo, mas vamos ver, talvez nem use, tá? Então vamos focar aqui em movimentação de preço. Coloquei aqui no replay de barras, estamos no ativo AV, tá bom? Então vamos ver, coloquei aqui no passado para a gente ter bastante tempo de replay. E primeiro a gente tem que identificar que estrutura que a gente está, Então a gente estaria antes numa estrutura altista e aconteceu a quebra para baixo. Então no momento a estrutura baixista é essa daqui, e aqui nós temos a amplitude de Fibo. Quando a estrutura é altista, eu vou puxar a Fibo de baixo para cima. Para quê? Para caçar pullbacks e pontos de entrada na Fibo, Quando a estrutura é baixista, eu vou fazer o contrário, puxar a Fibo de cima para baixo, Então assim, acima de 0.5 começa a ficar cada vez mais favorável buscar short, E quanto mais baixo aqui, fica mais favorável buscar long, Lembrando que, se isso daqui realmente for uma inversão de tendência, fica mais arriscado long do que short. Então a gente tem um viés de urso aqui nessa análise, Tá? Então, no momento estamos em zona de liquidez interna. Então, liquidez interna é uma zona de busca de liquidez. Então, os preços tendem a se mover de uma maneira mais traiçoeira. Estou utilizando o gráfico Heikin-Ashi, tá? Então vamos dar o replay aqui na barra, por enquanto sem posição nenhuma, O que eu vejo aqui, Se você quer arriscar posição long, nós temos aqui fundos nivelados. Então eu gostaria de capturar esse fundo nivelado primeiro, para montar uma posição long. Caso isso acontecer, eu não sei se vai acontecer ou não, caso isso acontecer eu vou ficar de olho nessa possibilidade, Marquei aqui principais zonas de Fibo, 0,618 e 0,786, que são pontos de resistência importantes que podem dar oportunidade de short, Tá? Ó, ele está querendo vir capturar, tá? Imagina que tem um alarme ali, Tá? O que a gente vai fazer? Tá? Ó, não pegou, Não pegou. Então tá, foi. Subiu sem pegar. Então a oportunidade de long que a gente tinha, digamos assim, no meu ponto de vista, apesar de ter rompido para cima, não capturou a liquidez desses fundos nivelados, tá? Vamos lá. Bateu em 0,618, tá? Essa zona aqui conflui com essa zona de topo de fundos anteriores. Então ele está subindo. Se por um acaso confirmar um topo nessa região, rompendo a mínima do candle anterior, a gente tem um possível gatilho de entrada, tá? Por enquanto não deu gatilho, ele continua subindo, ali, ó, tá? Quis marcar topo nessa região, ó, beleza. Então aqui, por exemplo, teria um gatilho de entrada bem aqui onde a gente está, porque já rompeu a mínima do anterior, e poderia colocar um stop loss ali na máxima, e já puxar um take profit no risco 1 para 1, tá? E vai. Teu take profit ficaria aqui, ó, na casa do 100. Vamos ver se ele vai dar o take. Ó, pegou, tá? Pegou aqui. Então, nesse momento, pegou o take profit. Se caso voltar e estopar a gente estaria com o stop seguro, porque, como eu posso dizer, já garantimos lucro suficiente para pagar o nosso stop e as taxas, entende? Vou continuar com a Fibo um pouquinho mais para cá, para a gente ter amplitude de Fibo, Vou subir lá de novo aqui para 0,786 só para a gente ver, tá bom? Então a operação, por enquanto, ela está na operação segura de short, mas esse movimento de queda não foi um movimento legal, ele caiu meio de lado, ó. Então tem que ficar esperto, porque a chance de estopar começa a ser grande, Se você quer ser conservador, você pode puxar o seu stop para o zero, Mais ou menos aqui nessa casa de 107,79 que estava antes, Olha lá, tá? Ó, continua a queda, legal, beleza, Continua a queda, Se capturar esse fundo aqui, ó, seria mais uma parcial ou fechar a operação, tá? Fechou a operação, tá? Agora
Quem quiser poderia até inverter a mão, né? Fechar a operação aqui e tá vendo que rompeu a máxima do anterior? Então a entrada long ficaria aqui, stop loss ficaria aqui embaixo e o take profit ficaria no risco 1 para 1, mais ou menos seria isso aqui, ó, vamos ver, mais ou menos, né? Você pega aqui a amplitude daqui para cá, joga para cima, tá? Mais ou menos isso aí, tá? Vamos ver, pegou o take, tá? Então é isso. Só que lembrando, estamos numa estrutura baixista por hora, né? Então tem que ser cauteloso com o long. Aqui a entrada ficou coladinha, com o stop coladinho, já pegou o take, já zerou nosso risco. Se estopar, não temos prejuízo, né? Vamos lá. Dá para deixar rolar um pouquinho. Ó, se ele marcar um fundo aqui, dá para subir o stop. Estopou. Tá vendo? Estopou. Bom, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não pegou o fundo anterior, foi bem ali. E está querendo confirmar fundo aqui. Pode ser, viu, que deu uma entrada long. Se romper a máxima aqui, ó. Vou colocar um alarme aqui, ó. Pode ser que deu uma entrada long. Vamos ver. Ó, o operacional deu uma entrada long aqui. Stop ficaria aqui. O take ficaria mais ou menos assim, ó. Né? Vamos ver. Pegou o take de novo, tá? Pegou o take de novo. Então, vamos ver, ó. Aqui seria a região de um topo importante. Vamos ver se ele confirma topo antes de romper esse daqui. Vamos ver. Não, rompeu, né? Rompeu. Por enquanto a FIBO tá a mesma ainda, né? A posição tá no lucro, tá? Nesse momento aqui, ó, eu faria mais uma grande parcial da operação. Então, se a gente fez 60% antes, eu faria mais 20 agora, ficaria só com 20, né? E subiria o meu stop, por exemplo, para o ponto de entrada, tá? É isso que eu faria nessa situação, tá? O ponto de entrada está aqui, ó. Tá aqui que eu faria agora. Atualizaria o meu stop um pouco para cima, nesse fundo que acabou de ser formado. Não aumentaria o risco. Ó, estopou no lucro, tá? Então, beleza. Então, teoricamente agora a gente estaria sem operação nenhuma, né? Agora tem que deixar rolar o gráfico, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Ele foi lá embaixo. Eu não entraria long aqui de novo não, porque apesar de poder dar gatilho, ele já deu gatilho uma, duas, tudo perto aqui da base, tá vendo? Então, não sei. E não daria, eu não entraria aqui não, mas pode ser que dê. Vamos só imaginar, né, que dê. Vamos ver se o setup do 1 para 1 funcionaria. Então a entrada ficaria aqui, tá? Eu particularmente não entraria nessa, né? Porque o stop não ficou tão perto. Já pegamos vários bottom fishings ali da estrutura, é uma estrutura baixista, né? O take ficaria em 0.786 lá em cima, ó. Aqui na verdade seria até para inverter a mão, né? Quem pegou lá, não vi que estava perto do 0.786. Mas se for lá, ó, vamos ver. Se for, ó, vai dar o take, hein? Ó, deu o take, tá? Se quem quisesse arriscar estaria dentro. Agora a gente está próximo do top fishing, né? Então agora é muito importante a região que a gente está, porque top fishing é o seguinte: se confirmar topo aqui, ele pode dar oportunidade short. Se ele romper, né, para cima, a gente vai anular essa FIBO e vamos iniciar a marcação de uma nova estrutura, tá? Vamos lá, rompeu para cima. Continuidade. O que a gente vai fazer com essa FIBO agora? Deleta. Essa FIBO aqui já era. Toda essa análise aqui foi para fita, tá? Agora a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Idealmente a gente tem que começar a puxar uma FIBO nova, que vai aqui do fundo, né, até o topo. Confirmou o topo ainda? Não. Conforme vai subindo, a gente vai esticando essa FIBO, né? E vamos marcando principais pontos de suporte, né? Nessa região aqui, ó, 0,608 tem uma região de suporte, tá? Então, quem está em long estaria surfando a movimentação, né? E tem gente que vai estar sem posição, por exemplo, tá? Começou um recuo, vamos marcar, deixa eu ver, 0,382 se é uma boa.
Vou marcar 0382 porque às vezes, cara, às vezes dá um, ó, continua subindo, às vezes dá uma entrada lá. 0382, tocou. E agora? Agora a gente vê se rompe máximo do anterior, tá? Não rompeu. Tem que ficar branquinho. Então, próximo ponto de suporte aqui, ó, 0,618. Vem aqui. Porque 0,5 é suporte? Sim, mas o order block está aqui embaixo, ó. O order block é essa região aqui que tem candles de venda, né? Tá? Vamos lá. Ih, acho que vai repicar em 0,5, hein? Vamos ver. Não vou entrar em 0,5. Bateu muitas vezes, ó. Pum, pum, pum. Não vou entrar. Se romper para baixo, ó, rompeu para baixo. Ixi, rompeu para baixo e já quer subir, ó. Agora acho que dá entrada, hein? Vamos simular a entrada. Estaria aqui o stop. A entrada ficaria mais ou menos aqui, tá? Ficou atrasada a entrada, né? E o take ficaria mais ou menos aqui, ó. Se for no 1 para 1, mais ou menos, tá? Vamos ver. Ih, tá voltando. Não é bom, não. Aí, foi. Pegou. Qual foi o fundamento aqui dessa entrada, né? Porque o que eu tava vendo aqui, ó, tava nivelando esses fundos, tá vendo? Ele capturou para baixo e já recuperou no mesmo candle, ele fez para baixo e para cima. Então pensei, nossa, capturou e já recuperou. Por mais que eu esteja atrasado, né? Se eu estivesse olhando um time frame menor, eu teria pego esse movimento mais pertinho, entendeu? Mas vamos lá, né? Então tá dentro. Tá dentro, pegou o take. Stop loss subiria para cá, tá? Reduziu a perda, né? Mas seria uma perda com lucro ainda, tá? Essa FIBO faz o que? Continua essa FIBO. 0,382 já não vejo como um ponto legal, tá? Ponto legal seria 0,5, tá? Se voltar, vamos ver, né? Tá querendo romper para cima de novo. Aí nesse caso subiria o stop para cá, tá? Estamos surfando o stop loss. Ó, não pegou stop. Se romper máxima do anterior aqui, eu vou aumentar a mão e subir o stop para cá. Mas vai pegar nosso stop. Aliás, não pegou, ó. Vamos ver. Não pegou stop, mas o candle fechou vermelho. Vamos ver. Tá? Tem que romper a máxima do anterior. Deu. Tá? Então o que aconteceria? O stop manteria onde está. A entrada ficou aqui, né? O take profit. Lembra que eu aumentei um pouco a mão. O take profit já ficaria aqui, já para zerar o risco, né? Vamos ver. Opa, vai voltar. Ih, vai voltar. Vamos ver. Ou não. Pegou. Pegou, mas esse foi arriscado, hein? Porque, ó, nivelou aqui, ó. 1, 2, 3 toques. Pegou aqui. Pegou aqui. Se confirmar topo, eu fecharia a posição. Se confirmar topo, tá? Confirmar topo, eu rompi. Ó, confirmou topo. Fecharia a posição. Nesse momento estaria sem posição nenhuma, tá? Então, fechei a posição no lucro, tá? Vamos apagar tudo isso aqui. Tá? A FIBO tá a mesma ainda, tá? Suporte de 0,5 já não gosto, porque, ó, bateu 1, 2, 3, tá? Vou ligar o suporte 0,6 aqui, ó. 0,618, né? Tá? Esse suporte, assim, ó. Ficaria de olho nele. Tá? Vamos ver. Então, o gatilho é assim, ó. Se bater lá e confirmar fundo. Tem que bater lá e confirmar fundo, né?
Lembrando que o order block tem uma certa amplitude, deixa eu subir aqui, ó, porque o order block começaria aqui, mais ou menos, né? Vamos lá. Aqui, beleza, bateu, pum. O que a gente quer aqui? A gente quer confirmação de fundo nessa região. Confirmou o fundo. A entrada estaria aqui, né? Stop loss estaria aqui. Take profit, risco 1 para 1. Aqui. Pegou o take e voou, tá? Então, agora, como andou bastante, se você quiser, sobe para a entrada, né? O stop e deixa rolar, tá bom? Essa FIBO faz o quê? O que aconteceu aqui? Rompemos o topo da FIBO, já pegou em 0,5. Então, já considero essa FIBO mitigada. Nós estamos criando uma nova estrutura, tá? Então, vou começar a FIBO desse fundo aqui, né? E vou deixar rolar. Vamos ver. Claro que essa FIBO vai continuar subindo. Então, assim, ó, quem tá dentro pode surfar. Quem tá fora quer um rompimento de mínima e um rompimento de máxima de novo para poder entrar. Vamos ver. Aqui, ó. Quem tá fora, vamos simular, tá? Quem tá fora entrou bem aqui, ó. Quem tá dentro tá surfando lá, né? Igual eu peguei lá no fundo. Quem tá fora entrou aqui, stop no fundo, take no 1 para 1. Porque vai dar a ideia do range está criando, entendeu? Está criando o range. Ele não entrou na fase consolidativa, ele está na fase de tiro. Então, vamos ver se vai dar o take. Ah, já criou o range, hein? Vamos ver. Por isso que é arriscado pegar no meio do movimento, mas vamos lá. Então, o range está criado já, porque já voltou, ó, já pegou 0,5. Então, quem se arriscou aqui, ó, tomou o stop, mas quem pegou o gatilho lá que eu mostrei, tá surfando e ainda tá no lucro, né? Porque a entrada foi mais ou menos aqui, ó, né? A entrada tá no lucro. Então, o stop desse pessoal aqui, ó, que entrou no zero, o stop do pessoal tava aqui em 131, mais ou menos, né? Ele criou pouquíssimos suportes aqui nessa última estirada, tá? Pouco suporte nessa última estirada. Portanto, eu acho que um suporte bom aqui, ó, nessa região 618 e 0,786, tá? Vamos ficar de olho se marca fundo próximo dessa região. Vamos ver se marca fundo aqui, ó, tocou 0,618, né? Vou simular aquela opção de que eu tinha pego a posição aqui. Ó, marcou fundo aqui. O que eu faria nessa situação? Eu aumentaria a minha mão aqui, tá? Aumentaria a minha mão, não muito, né? E subiria já meu stop para cá, tá? E o take já deixaria aqui assim no 1 para 1 mesmo, tá? Não take 100%, não take de uma boa parcial também. Vamos ver. Tá fraco, hein? Vai descer mais. Não, pegou. Ó. Pegou, mas não pegou legal, né? Tá bom. Estaria com o trade seguro. Deixa rolar, né? Deixa rolar. O que eu faria agora? Eu pegaria meu stop loss e subiria para esse fundo aqui, ó. Essa FIBO aqui foi mitigada já, porque ó, subiu, bateu em 50% e rompeu o topo. Apago essa FIBO, tá? A FIBO vai começar desse fundo aqui, onde está meu stop loss, e vamos deixar rolar, porque essa FIBO ainda está em fase de marcação. Será que vai dar aquele setup lá que eu falei de romper mínima e romper máxima? Vamos ver. Rompeu mínima. Rompeu máxima. Ó. Entrada, stop, take ali. Ó, dessa vez deu, tá vendo? Dessa vez deu. Mas é um setup mais arriscado, né? Então, por exemplo, eu estaria dentro da operação, como eu narrei ali,
Mas vamos pensar que alguém está fora, né? Vamos pensar que alguém está fora. Ixi, subiu bastante isso aqui, ó. Preciso de uma correção grande. Quem está fora, no meu ponto de vista, dessa vez, eu só pegaria a posição aqui em 0,786. Aqui, ó. Dessa vez. Quem está fora. Vamos ver. Ixi, ó, explodiu. Pode ser que isso aqui esteja no meio lá do bull, né? Que eu estou gravando aqui, ó. E o negócio vai explodir que nem louco. Olha, explodiu que nem louco. É verdade. Então eu estaria dentro da posição ainda. Agora criou o suporte em cima. Criou o suporte aqui, ó. 0,618. Ó, ele fez aquele setup lá, ó. Rompimento de mínimo e rompimento de máximo uma vez. E depois fez aqui de novo, ó. Rompimento de mínimo e rompimento de máximo a segunda vez. As duas vezes daria entrada, tá? Pra isso, esse tipo de entrada é uma entrada mais arriscada para pegar movimento que está criando range. Que o ativo ele sempre faz assim, né? Cria range, consolida. Cria range, consolida, né? Cria range, consolida. Então a gente está na fase de criação do range e depois vai entrar na fase consolidativa. Então, se você acha que está no momento de criação da estrutura, esse rompe mínima, rompe máxima é o setup legal, com o stop já na mínima, tá? Para você reduzir seu risco, porque é um setup arriscado, né? Depois que você fez aqui, ó, uma, duas vezes, já fica complicado. Então esse setup é para fazer uma, duas vezes durante a criação do range, para quem está atrasado e não pegou o movimento na fase consolidativa. Tá? Ó, o range está criado ainda. Eu estaria surfando a posição. Quem está fora tinha que pegar aqui no rompimento de mínima e máxima, né? Já fica arriscado agora, depois de acontecer algumas vezes. E quem está super atrasado agora, infelizmente, tem que esperar retornar para algum suporte, tá? Criou-se um suporte aqui em 0,382, tá? Ali. Vamos ajustar a Fibo, né? Subir aqui. Opa, movimento ruim esse. Apesar de ter tocado em 0,382 aqui, ó, e já subir, né? Teria que estar num time frame menor para pegar esse movimento. Aqui já, para mim, já não ficou legal. Não ficou legal, porque o stop ficou aqui embaixo, entendeu? Ficou ruim, tá? Então eu esperaria um pullback maior nessa região aqui. Mas quem estava num time frame menor, às vezes conseguiu pegar e aí legal, né? Porque daí isso aqui já era para ter feito 1 para 1, entendeu? Já pegou mais fundo ali no time frame menor, já subiu, já zerou o risco e está dentro, né? Aqui. Nessa fase, o que eu faria, tá? Aquela posição antiguíssima lá, estaria surfando ainda. Subiu o stop para cá, porque eu não fui estopado naquela posição lá ainda, entendeu? Tá lá. Apaguei a Fibo. Mas a Fibo morreu mesmo, ó, porque tocou 0,5. Então acabou essa Fibo, tá? Acabou esse suporte. Vamos lá. E agora o fundo da Fibo seria isso aqui, ó. Daqui. Bom, né? Estaria com o meu stop aqui, daquela posição de swing trade antiga. Vamos lá. Ó, ficou meio embaçado aquele setup rompe mínimo e rompe máximo aqui, tá? Não faria, não. Com muito pavio. Ó, tá querendo lateralizar. 0,382 aqui pode ser um suporte, tá? Pode ser. Para scalp. Veio direto. Não, bateu em 0,382, caiu direto. Não confirmou fundo, não entra, né? Suporte bom agora só aqui no bottom fishing, 0,786 para baixo. Ó, bateu 0,86, confirmou fundo. Então, aqui permitiria a entrada já aqui com o stop aqui, ó, e take no 1 para 1. Daria o take mais ou menos aqui, tá?
Vamos ver. Acho que ele vai voltar, hein? Ou não, sei lá, vamos ver. Pegou. Olha lá. Tá, tem que obedecer o setup, né? O que faria nessa situação? Subiria o stop para esse fundo, para reduzir, né? Manter o lucro caso seja estopado. A FIBA é a mesma ainda, tá? Ó, vai pegar o stop. Pegou o stop, tá vendo? Tá. Então, daquela posição lá de swing trade que eu teria lá do começo, seria estopado agora, né? Isso, seria estopado agora. Deixa eu ver. Nível no fundo aqui, ó. Nível no fundo aqui. Mas é o seguinte, nós estamos assim, ó. Ainda pode dar trade long, tá? Quem quiser, apesar de estar super esticado. Se romper esse fundo aqui e confirmar fundo aqui, ó, é trade long. Deixa eu só ver uma coisa lá do passado. Tá. Ele já confirmou fundo aqui, mas confirmou fundo, confirmou, rompeu mínima, rompeu máxima. Esperar cair um pouquinho mais, pegar liquidez. Pegou liquidez. Cravou no order block bottom fishing. Então, se for ter reação de compra, é agora, né? Já rompeu máxima. Então, agora permite um trade arriscado, tá? Vamos ver se daria. Então, a entrada já ficaria aqui, ó, no rompimento da máxima, pá. O stop já ficaria aqui na mínima, pá, né? E o take lá no 1 para 1. Lá no 1 para 1 ficaria mais ou menos aqui. Tá bom? Vamos ver se ele pega. Pegou, tá? Vamos deixar essa FIBO, porque se voltar aqui, ó, vai inverter a tendência, tá? E agora, vamos ver. Tá com cara de romper topo, hein? Vamos ver. Voltou o ponto de entrada. Se ele confirmar fundo aqui, ó, tipo assim, subir mais, daria até para aumentar um pouquinho a mão, ó. Daria até para aumentar um pouquinho a mão, né? A entrada ficaria mais ou menos aqui, o stop ficaria aqui, o take ficaria mais ou menos aqui, tá? Pegou o take de novo, manteria o stop ali, porque o stop se estopar não vai dar prejuízo. Aí, estopou. Beleza. Agora, deixa eu ver o que tá rolando aqui, cara. Agora é o seguinte, a gente tem o order block bottom fishing da estrutura, né? Ele pegou uma vez, repicou, voltou, segundo teste do order block, tá? Segundo teste. Se confirmar fundo aqui, ainda pode dar uma possibilidade long, mas tem que dar uma possibilidade long com stop justo, para valer a pena, para valer o risco, porque o order block está enfraquecendo, porque já foi tocado várias vezes e subiu muito. Subiu demais, então eu tenho que corrigir em algum time frame maior, né? Tá? Ó, se não romper topo agora, não vai dar entrada não. Tem que romper, não deu entrada. Então, ó, cancelou. Então, o que aconteceu aqui? Inverteu a FIBO. Lembra que a gente tava toda vez que rompia a FIBO, a gente puxava uma FIBO de baixo para cima? Agora eu vou puxar uma FIBO de cima para baixo, de cima para baixo. Entendeu? Estaria sem posição, né? Agora vamos ver o que vai rolar. Se voltar aqui em 0.786, nessa região aqui, ó, se voltar nessa região aqui, ou aqui em 0.618, quem sabe, e confirmar topo, pode dar ainda gatilho short. Tá em 0,5 ali brigando. Ó. Aqui tá, deu cara de dar um gatilhozinho short, viu? Deu cara. Estaria um pouquinho atrasado.
estaria um pouquinho atrasado, mas vamos simular. A entrada dela ficaria aqui, ó, né? A entrada dela ficaria aqui, mas vamos dizer que mesmo que pegue um pouco atrasado, vamos simular. Mas eu preferiria que subisse mais aqui em cima. O take ficaria aqui, ó. 1 para 1 daria mais ou menos aqui. Tá feio. Era melhor ter esperado subir, do meu ponto de vista. Se eu tivesse dentro, eu fecharia. Eu fecharia. Aqui, ó. Tá mais ou menos onde eu comprei. Fecharia, né? Esperaria dar um pico para cima assim, ó. Pá! E aí entraria, shortando, tá? Fechei. Acontece com todo mundo, né? Rompeu para baixo, vai criar um novo range. Não deu o pico para cima, coletando a liquidez que eu queria. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa nessa FIBO. Essa FIBO foi mitigada, tá? Foi mitigada porque pegou 50% e voltou, né? Aí agora a FIBO de baixo é essa, ó. Essa é a FIBO de baixo, tá? Se voltar aqui acima, em 0.786 para cima, entraria shortando. Não voltou. O movimento está bem baixo, ó. A FIBO foi mitigada. Ixi. Vai inverter. Ó. Se eu romper esse topo aqui, se romper esse topo, fazer isso aqui é uma inversão. Vamos ver. Rompeu o topo, voltou. Agora, faria o que? FIBO ao contrário. Hora que marcar fundo, pode dar entrada, hein? Se marcar fundo antes de romper o fundo máximo lá. Aqui, deu entrada. Entrada ficaria aqui. Stop loss. Quem quer ser conservador aqui abaixo da liquidez externa, né? Quem é agressivo ficaria aqui o stop loss. Take profit aqui, um pouquinho mais abaixo. Aqui é 1 para 1. Vamos ver. Ó, era melhor ter deixado na liquidez externa. E fez o choque fake. Aqui foi um stop, galera. Deixa eu ver vamos tirar um tira-teima aqui. Quero ver no balance volume se fez o choque aqui, ó. Pior que fez, hein? Fez até um choque fake no balance volume. Acontece bastante. Bom, vamos ver. A FIBO continuaria FIBO de baixa, então, agora, porque inverteu de novo. Vamos ver aqui no movimento de subida, né? Aonde poderia ter um suporte bom? Aqui, a gente tem que ficar esperto com posição shortada agora, porque ó, aqui começou o movimento impulsivo, agora estamos devolvendo, né? Tá vendo? Então, se a gente marcasse, claro que pegar uma FIBO daqui para lá, deve estar em 0.786 já, ó. Então, a gente está entrando na zona do bottom fishing aqui. Então, por isso, até que deu um choque aqui, foi uma tentativa de alta, né? E devolveu. Mas isso aconteceu numa zona interessante realmente para touro tentar posição, né? Vamos ver se eu armaria a posição ali, tá? Aqui dava para arriscar uma posição long. Deixa eu pensar. Dá para arriscar uma posição long aqui. Stop coladíssimo também, porque ficou aqui, ó, no rompimento da mínima, da máxima. Stop no fundo. O take 1 para 1 seria nada. Isso aqui, né?
pegou o take. Subiria o stop para cá, para o fundinho formado. E vamos ver. Ó, pegou o stop. Para short, pessoal, o ideal era que subisse mais alto um pouquinho, né? Não subiu. Continua lá a fibra de baixa. A fibra de baixa seria aqui. Ainda não confirmou o fundo, vamos deixar rolar. Agora confirmou o fundo. Se ele vir nessa região aqui, ó, 0.786 e confirmar topo ali, não foi, devolveu já, também fraco o movimento, né? Caindo bastante. Fibra seria a partir daqui. Opa, vamos ver. Pode ser que continue queda, viu? Olha lá, continua queda. Agora ele vai mergulhar. Aqui é o order block. Aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Aqui é o order block. E aqui também. Fibra de baixo. Agora a gente vai estar numa zona traiçoeira, porque tem os order blocks de bottom fishing de movimento macro. E para fazer uma reversão macro, ele faz um zigue-zague do cacete. Tem que esperar coletar bastante liquidez, vamos ver. Subindo lento, se romper topo aqui, ó. Chegar aqui, tá? Pode dar short. Tem que subir bem. Ó, se confirmar topo aqui nessa região, pode dar um short, vamos ver. Confirmou topo. Lembra, a gente está numa região que pode ficar arriscado, tá? Stop ficaria aqui já, a entrada ficou aqui, take profit já ficaria mais ou menos aqui, pra cima até, Estopou. Mas pode ser que caia, hein, mas estopou. Eu tentaria um short de novo aqui às vezes, se der um volumezinho mais para baixo assim. Mas não agora. Vamos ver. Espera subir um pouquinho mais. Agora inverteu a tendência, hein? Agora esquece. Ó. Fez o choque aqui. Voltou. Então esse mal toquezinho aqui no order block, ele já reverteu a tendência. Pá. Subiu. A fibra é essa. Agora a gente cancela o setup short, por mais que dê. Vamos esperar setup long se ele voltar em algum nível de suporte. .5 criou suporte. Não tinha, agora tem. (0.382) pode
Esse aqui tem suporte também agora. Olha lá, ó. Pá. Super, super, super. Vamos. Mas não entraria não. Foi. Agora sim, ó. 0,5, vamos ver se vem. Foi. Veio. Se ele marcar um fundo aqui com stop justo, o stop fica colado, pode ser que dê o take, né? Porque senão a gente vai ter que buscar um nível um pouquinho mais baixo da FIBO. Vamos ver. Tem que marcar fundo. Não marcou fundo, então não entra. Próximo nível tá aqui, ó, marcadinho aqui. Tem que marcar fundo agora. Vamos ver bem agora. Marcou fundo, ó. Entrada. Stop. Putz. Tudo nivelado aqui, ó. Pum, pum, pum. Tudo nivelado. Ruim quando isso acontece. Mas ele pode dar um repique, né? Isso aqui vira liquidez, tá? Isso aqui vira liquidez. Isso aqui vira zona de perigo. Então quem entrar aqui tem que ter stop. Tem que ter stop, senão ele vem aqui embaixo. O stop ficaria aqui. Take aqui em cima. Ó, é mais ou menos aqui, na verdade, um pouquinho mais para baixo. Como o stop fica coladinho, né? Às vezes vale a pena. Olha lá, já pegou. Tá? Aí. O que faria agora? Deixa rolar. Deixa rolar. Agora é o momento assim que quem quisesse se confirmar topo aqui, confirmar topo, poderia fazer mais uma parcial. Confirmou topo, ó. Então fez uma parcial ali e fazia outra parcial aqui, confirmou topo, tá? Deixaria, então venderia 60 antes, 20 agora, ficaria com 20% da posição, né? O que eu faria também? Subiria o stop no lucro, né? Subiria o stop no lucro. Ei, cacete, essa linha, cadê? Subiria o stop no lucro pra cá, tá? Aliás, abaixo de 0,5, aqui, um pouquinho abaixo de 0,5. Deixaria aqui o stop no lucro. Rompeu. Apaga a FIBO. Estaria dentro ainda. Qual seria a FIBO daqui? Vamos ver. Essa seria a nova FIBO. O stop está aqui abaixo de 0.786. Top, que seria ali a nova FIBO, né? Eu estaria dentro. Quem está fora assim, ó. Desse topo para esse topo, ó, rompeu quase nada. Quase nada. Então já está devolvendo. Por isso já falhou o 0.382 que era o suporte. Estamos aqui em 0.5. Vamos ver se rompe máximo do anterior aqui, né? Se não ficaria feio, né? Se não ficaria essa região aqui, ó, de 0.786 mesmo, seria uma região de interesse. Vamos ver. Ó. Como eu estaria... Não rompeu. Vamos ver. Como eu estaria dentro? Se fosse eu, né, aumentaria um pouquinho minha mão, ó, de modo que se pegasse meu stop eu ainda estivesse no lucro e já subiria o stop para cá, ó.
Então eu aumentaria bem pouquinho. Né? E já o lugar de vender seria aqui, ó. Tá? Vou marcar. Se chegar ali. Vender assim, mais uma. Vendeu exatamente o que eu comprei, né? A mais. Vamos lá. Ixi, não pegou. Olha lá. Vai pegar, pegou o stop. Então, o movimento começou a ficar fraco. Vamos ver se ele pega aqui 0.786 e faz fundo. Pegou 0.786 e fez fundo. Aí. Arriscar. Entrada aqui, stop já abaixo 0.786. Take no para 1 seria aqui, ó. Bom, tá? Pegou. Vamos ver. Agora, aqui, ó, nessa região, se ele confirmar. Aliás, a partir de agora, se confirmasse o topo, venderia mais 20%, que nem antes. Vendi mais 20%, então só com 20% da posição. Stop ficaria aqui, ó, subiria um pouquinho o stop, tá? No fundo ali. Vamos ver. E deixaria rolar agora. Agora eu deixaria rolar porque tem que ver. A Fibo praticamente tá na mesma, porque esse rompimento aqui nem considero, tá? Agora sim, nova Fibo. Apague essa Fibo. Vamos puxar daqui. Deixar rolar. 0.618, marcou fundo. Aqui eu aumentaria minha mão. Bem aqui. Subiria meu stop para cá. Aumentaria a mão de modo que se pegasse o stop ainda não daria prejuízo, porque o stop estaria no lucro. Aumentaria um pouquinho a mão, só um pouquinho. Porque está sendo uma entrada meio arriscada. Ó, estopou no lucro. Então beleza. Sem posição. Tem que voltar aqui para o bottom fishing, tá? Nessa região. Tem que voltar aqui. Para pensar em armar uma posição. Pensar, tá ficando meio embaçado. Tá ficando bem embaçado agora montar a posição longa, que já subiu bastante. 0.786, tocou. Teve reação. Teve reação. Putz. Imagina, entrada, stop, take nesse topo. Vamos ver. Dessa vez eu faria uma entrada um pouco diferente. Eu colocaria o take acima desse topo aqui, ó. Agora a distância do stop tá mais longe do que a distância do take. Então aqui eu faria um take de, sei lá, 80%. Se pegasse. Pegou. Porque tá arriscado. Subiu muito. Então eu às vezes faço isso, né? Pego mais take. Porque se voltar aqui compensou, entendeu? Como eu fiz take de 80%. Olha lá, ó. Tá vendo como foi importante fazer isso? Que se eu coloco aqui, dessa vez, ó, se eu coloco 1 para 1, como subiu muito, é feeling. Ó, putz, pode ser que teria pego, mas ou não, ó. Você ficaria naquela assim, putz, pegou por 1, putz, não pegou por 1, né? Estopou, tá? Então foi importante. Se voltar aqui no bottom fishing agora, pode ser que dê. Vamos ver. Subiu um pouquinho, né? Bottom fishing aqui, ó. Vamos ver. Tá. Olha. Essas a gente ia passar raiva, né? Ele pegou ali, tá, voltou, reverteu, não vou entrar.
Mais um. Ó, ainda bem que não entrei. Tá vendo? Mas mesmo se tivesse entrado aqui, ó, ainda daria 1 para 1, quer ver, ó? Por isso que 1 para 1 salva, ó. Stop. Take. Teria pego, tá vendo? Teria pego take estopado, tá? Por isso que 1 para 1 salva. Agora vai inverter. Agora fibra de baixo. Esperar confirmar topo. Fundo, né? Não confirmou fundo. Confirmou fundo. Eu só entraria se subisse lá para 0,618 para cima. Aliás, o ideal é que fosse lá em 0,786. Ideal, né? Ó. Putz, que candle estranho. Deu pico de volume para cima e para baixo. Ó. Vamos ser agressivo. Entrada. Stop. Take. Ih, vai pro saco essa. Não, foi. Foi. Pegou. É uma região, né? E foi. Olha só onde a gente chegou. No dia 25 de outubro. Tá? Pessoal, então já deu 50 minutos aqui só de replay de mercado. De como faz a FIBO, como marca suporte e resistência. Como faz a entrada, como se protege. Você pode ver que eu tomei pouquíssimos stops no replay. E quando tomei stop também tinha feito take antes, né? Eu acho que só teve um que eu tomei o stop sem ter feito take. Se não me engano, tem que fazer, eu não lembro direito aqui. Mas entendeu? Então, jogando safe dessa maneira aqui, ó, ficaria, né, legal fazer trade. O problema é que para você conseguir zerar o risco no 1 para 1, e pode ver que várias vezes ele pegou exatamente 1 para 1 ali e já voltou e devolveu, você tem que estar vendo o gráfico, você tem que pegar rompimento de máxima e mínima. Por isso que eu gosto do gráfico Heikin Ashi e por isso que eu gosto de um time frame maior, porque daí aqui, ó, esse movimento, quero pegar uma posição long, né? Eu sei que está chegando próximo do suporte, hipoteticamente falando, eu faço assim, ó, deixo minha ordem aqui, né? Abriu um novo candle, baixa a ordem. Abriu, baixa a ordem. Baixa a ordem. Opa, pegou. Stop. Tá ali na mínima. Entendeu? Take. 1 para 1. Né? Entendeu? Aí deixaria rolar. Tá? Acho que já é o dia de hoje. Já estamos aqui. Tá? Aí deixaria rolar. Tá, agora é o seguinte. Isso aqui não é o gatilho não, tá? Não é o gatilho não. Porque aqui tá em queda, então eu prefiro subir. Já estou mostrando, então você tem que estar na frente do computador, pegar rompimento de máxima e mínima. Então às vezes você não fica colado, combina um time frame maior, né? E o gráfico Heikin acha excelente para isso. Beleza, pessoal? Um abraço, é isso aí.